E se ele é a semelhança de Deus, vira uma face igual a Deus, ao Pai, né? E Jesus estava ainda em forma de carne, pessoas como nós, né? E depois que ele ressuscitou, foi glorificado no céu, ele ainda ficou cerca de 40 dias com os homens na terra, com seus discípulos. Glória a Deus. No meio do povo, ele se permitiu ver. E muitos veem Jesus, mesmo em nossa época, através de visões, através de sonhos, né? Às vezes visões de olhos abertos, vê. Eu já vi, mas eu já vi em sonho. Já vi em sonho, irmãos. Então, prestem bem atenção. Nós temos que almejar isso, querer estar perto de Deus. O amor de Deus é muito grande, irmãos, para nós. Amém. Deus é misericordioso com a gente. Nós estamos aqui hoje, nós temos esse prazer, essa honra de poder falar do amor de Deus, de poder orar, de poder cantar louvores a Deus. Isso para nós é um privilégio, irmão. Muitos não conseguiram chegar a essa época. Muitos não conheceram o Evangelho como nós temos essa oportunidade hoje. E estamos conhecendo, né? Amém, Jesus. Estamos prosseguindo em conhecer. Não é porque a gente conheceu, se aproximou de Jesus, agora vamos estacionar. Não. O Senhor fala lá em Romanos capítulo 12, renovai a vossa mente. Né? Nós não podemos ficar com a mente presa no passado, de quando nós éramos pequenos, depois crianças, depois adolescentes, depois pessoas maduras. Nós temos que renovar a nossa mente, porque senão nós nem compreendemos os mistérios de Deus. Porque as coisas de Deus, para os homens, ela é misteriosa, irmãos. Tem situação que Deus está agindo, está trabalhando por nós, em nosso favor, e as pessoas falam que é demônio. E há situações que é demônio e as pessoas falam que é Deus. Eu poderia citar alguns exemplos aqui. Vocês querem que eu cite algum exemplo? Sim. Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, lá no livro de Apocalipse, fala que iria surgir duas castas demoníacas, dois demônios seriam soltos, e pelo andar da carruagem que a gente está vendo, esses demônios já devem estar soltos há muito tempo, e se não foi solto, está para ser solto, que eles têm formato de rã, né? E opera sinais, cura pessoas, faz milagres e enganam as pessoas, enganam a muitos, faz sinais e prodígios e milagres como se fosse Deus, mas são demônios, são das trevas, né? Então, nessa época aí, que se você não tiver discernimento, tudo que vier você fala que é Deus, ou então tudo que vier você fala que é demônio. Meu demônio, às vezes não é, irmãos. É preciso ter discernimento de espírito para você saber se é o Espírito de Deus, se é o espírito do engano, que é o espírito do diabo, a natureza maligna, ou se é o espírito do homem, porque o homem fala também por si só, por seu espírito. Nem sempre uma pessoa é influenciada por demônios. Quer que eu te prove isso? É muito simples. Se uma pessoa, um pecador, por exemplo, ele tivesse o tempo todo dominado, influenciado por demônios, ele não seria condenado, irmãos. Por quê? Porque ele não teria liberdade, ele não teria escolha. Mas quando o Senhor coloca diante de nós, como está escrito lá em Deuteronômio 28, ele diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Verdade, Deus. Fala. Coloco a vida e coloco a morte. Eita, Deus. Aí ele diz: se nós escolhêssemos a vida, a bênção, nós seríamos fartos nas coisas de Deus, não teríamos falta de nada, né? Mas se nós procurássemos o caminho da maldição, do pecado, né? Da perdição, ali você está desviado da presença de Deus.
ali nessa situação, está andando em direção ao lago de fogo, ao inferno, ao lugar tenebroso, a trevas, a lugar distante de Deus, né? Para não ter sossego nem de dia nem de noite. Então, por isso que a Bíblia nos ensina a ser pessoas ordeiras, pessoas pacificadoras, pessoas que perdoam o seu próximo, pessoas que amam o seu semelhante, né? Porque nós não podemos amar somente os da nossa família, não. Nós temos que amar a todos, sem distinção, né? Sem acepção de pessoas. Aqui eu tenho uma palavra, meus irmãos, em Hebreus capítulo 6, que diz assim: é uma palavra que nos aproxima para andar com Deus. Olha o que diz, carta de Paulo aos Hebreus: as coisas melhores e pertencentes à salvação, né? Ele diz aqui, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Glória a Deus. Uma pessoa tem sorte? Tem. Na Bíblia fala que Deus muda a nossa sorte. Quando você vai lá em Jeremias capítulo 29, verso de 11 a 13, ele fala, né, que mudaria a nossa sorte. Então você tem sorte. Glória a Deus. Deixa o azar de lado, né? Deixa a má sorte de lado. Ele disse: sereis achado por mim, sereis achado de vós, quando me buscarem de todo o vosso coração. Glória a Deus. Aí ele diz: virei e mudarei a vossa sorte. Então o Senhor muda a nossa sorte. Mas muito mais do que sorte, o crente, o cristão, o servo de Deus tem promessa. Amém, Senhor. Quem é que pode mais? Quem tem sorte ou quem tem promessa? Depende de quem fez a promessa. Nesse caso aqui, quem fez a promessa é quem pode tudo e todas as coisas. Está escrito aqui. Olha o que ele diz: desejamos, porém, que continue. Ele fala sobre os crentes, nessa carta aos Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 9, ele fala, ele está fazendo um elogio, está incentivando os irmãos. Antes, porém, vinha palavras de exortação, palavras de doutrina, né? Aí ele diz: mas quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, quer dizer, estamos convencidos, estamos cheios de certeza, né, das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, né? Então o crente, ele procura as coisas que são pertencentes à salvação, coisas que edificam, né? Aí ele diz, e por isso falamos desta maneira. Às vezes o pregador, né, o ministro da palavra, é duro, é incisivo, fala de coisas que as pessoas não gostam, né? Vem exortações, vem doutrinas, parece que às vezes está sendo duro, está sendo injusto, mas não é. É porque o caminho de Deus, ele é um caminho reto, não é tortuoso não, cheio de voltas, não. Ele é cheio de entrelaços, não. Ele é um caminho reto. O evangelho só vai numa direção, em direção ao céu. Se nós seguirmos o evangelho, se nós andarmos no evangelho, na direção dele, chegaremos até Deus.
O Evangelho é boas novas, significa boas novas, na sua tradução, porque essa palavra vem do grego, a palavra do Evangelho, significa boas novas, é algo que além de ser bom, é novo, que é o que? A salvação para nós. E o que é que nos salva? A graça de Deus, através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a graça salvadora que nós precisamos, que todos precisam, né? Então, Jesus, é por isso que ele diz, ele é a porta das ovelhas, é o caminho, é a verdade, né? E a vida. Todos que trilharam o caminho de Jesus escaparam da morte ou foram salvos, né?